Olá, queridos! Continuando aqui na nossa série Termos, Mandamentos, Recomendações Difíceis de Jesus para nós. Hoje eu quero falar de Mateus 5:27. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não cometa adultério. De novo a expressão, ouviram que foi dito? Desde a lei, Êxodo capítulo 20. Eu, porém, vos digo, Jesus, todo que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse não é um texto incrível, difícil? É. Eu lembro que uma vez eu dando uma aula na escola bíblica, para um grupo de casais que eu dava aula, eu falei sobre esse texto, sobre a tentação, sobre o olhar, né? E um dos alunos me disse assim: ô, pastora, professora, então, se esta é a condição, o fato de olhar já no coração adulterou, por que não consumar o ato físico? E eu respondi para ele, por que Jesus disse isso aqui? Quando ele fala, ouviste que foi dito, ele está se reportando à lei, não adulterarás, certo? Ato consumado. Qual era a sentença para aquela época de um adultério? Apedrejamento dos dois, né? Aí Jesus, ele vai além, ele se antecipa ao ato físico. Quando ele diz assim, qualquer um, e essa palavra é para homem, tá? Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, e isso lá no grego fala de um desejo ardente de tê-la, ainda que seja só o desejo e o pensamento, para Jesus já se constitui um adultério. Porque ele vai onde? Ele vai na fonte. A fonte do adultério é o quê? Está onde? Está no coração, está no centro, e o coração é o centro da identidade e da vontade de uma pessoa, né? Então, quando Jesus fala isso, ele está se antecipando ao problema. E eu sempre digo nas minhas palestras para casais que o adultério ele não acontece realmente quando se tranca a porta do quarto ou de um motel com alguém que não é seu cônjuge. Ele foi fomentado, ele foi crescendo antes, com olhares, com desejo, com palavra, com tudo isso. Ali o ato em si foi a culminação daquilo que começou bem antes. Então é nesse sentido que Jesus ele vem e dá e traz para nós esse alerta, né? Então, quando ele fala isso também, ele traz para nós um outro ponto importante que é a necessidade, né, de nós mantermos, né, e de vigiarmos quanto à nossa pureza física, de não nos envolvermos mentalmente, né, num ato de infidelidade, porque o adultério é o ato em si, mas o que move, o que leva a ele são as fontes da vida, os desejos do coração, desejos que não foram cuidados, ações e comportamentos que não foram trabalhados, falados com seu cônjuge, né? Perigos que você não se guardou deles, coisas que você conversas que você precisava cortar e não cortou, encontros e olhares que precisava também cessar e você não fez isso. Então, o adultério abarca tudo isso. Então, para Jesus, ele começou bem antes. E aí, respondendo ao meu aluno lá da classe, eu disse para ele o seguinte, muito interessante sua pergunta. Por que não consumar o ato? Porque enquanto está nesse lugar aqui, já no coração, só no coração, o ato não foi consumado, você tem um comportamento, uma atitude a fazer. Entra para o teu quarto, peça perdão ao Senhor, confesse o seu pecado a Ele e caminhe, siga adiante. O ato consumado você tem que, no caso de um cristão, falar com teus pastores, rever e ver o que vai acontecer com a família ou com alguém que está nesse processo todo aí. Normalmente se é uma pessoa casada, tem cônjuge, tem filho para dar explicação. Às vezes isso vai terminar num divórcio, aí tem acarreta mais situações e problemas difíceis ainda. Então, o pecado é no coração ou já se considera diante de Deus no coração? Sim. Mas sem a consumação do ato, você tem essa atitude e você vai evitar muita coisa. Jesus perdoa perdoa a segunda, o ato consumado perdoa. Mas quando você se antecipa e vai lá somente no desejo e confessa, você vai evitar muita tragédia. Então pense nesta palavra, coloque ela no teu coração, passe ela para alguém que você está vendo aí na iminência de cair nesse problema sério.